Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui, mas nessa manhã, nessa quarta-feira aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos meditar com a leitura de Deuteronômio, capítulo 4, quando Moisés chamou o povo de Israel a estar atentos à palavra do Senhor com obediência. E nós vamos ver como essa condição de um coração humilde para ouvir e obedecer as direções do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, resultam em sabedoria, resultam em escolhas que vão beneficiar a nossa família e muitos outros também ao nosso redor. Então nós te convidamos a meditar conosco, não apenas hoje, mas diariamente. Nós estamos aqui para orar juntos pelas nossas famílias e refletirmos em uma porção da palavra de Deus. Sim, bom dia para todos vocês que já estão conectados aqui conosco. Nós agora estamos ao vivo às 6 horas da manhã daqui de Austin, horário central dos Estados Unidos, e no Brasil, no horário de Brasília, 8 horas da manhã. Então, se você está assistindo esse vídeo mais tarde, quer se unir a nós ao vivo pela manhã, se você está no Brasil, é 8 horas de Brasília, e se você está aqui nos Estados Unidos, nós estamos no horário central, que é o horário aqui de Austin, às 6 horas da manhã. Então vamos juntos, Thiago vai orar por nós, e vamos então entregar esse momento devocional a Deus. Sim, nós sempre oramos pedindo ao Espírito Santo por entendimento antes de lermos o texto bíblico, e ao final da leitura nós vamos orar em concordância com os seus motivos de oração e também pelas nossas famílias. Pai, obrigado pela sua preciosa palavra. Sempre a recebemos com grande alegria e gratidão e pedimos que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, Amém, revelação, Pai. clareza. Abra nossa mente, Pai, nossos corações para recebermos a sua preciosa palavra. Nós oramos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 4, então, começa dizendo assim, Moisés falando ao povo de Israel: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando a vocês para cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. É interessante, a Sara, nossa filha, até perguntou por que Moisés não diz o Deus de vocês, mas o Deus de seus antepassados. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor. Aqui diz, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Eu creio que Moisés está tanto mostrando ao povo de Israel, eu não estou falando de qualquer um daqueles falsos deuses com os quais vocês estavam acostumados no Egito, mas o Deus Criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é o nosso Deus. Mas ele afirma também, esse é o seu Deus que está entregando a palavra dele para abençoá-los. Deuteronômio 4, verso 3. Verso 3 diz, vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu no meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão vivos. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. A palavra do Senhor nos ensina, especialmente no livro de Provérbios, que quando vem o orgulho, chega com ele a desgraça. O orgulho sempre resulta em queda, em uma mentalidade de pobreza, mas aquele que é humilde, aquele que abre o seu coração, que se rende diante do Senhor, essa pessoa vai crescer em sabedoria e, como consequência, sua família e todos ao seu redor vão experimentar os resultados dessas boas decisões, que são resultado, na verdade, de sabedoria e de discernimento. O Salmo 119 também vai mostrar que quando nós meditamos na palavra de Deus, e eu creio que isso se refere bastante ao texto que estamos lendo de Deuteronômio, nós vamos crescer em sabedoria. Então, se você está, como nós, buscando conhecer melhor o Senhor Deus, buscando sabedoria para decisões práticas da sua vida, a chave está em meditar na palavra de Deus. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos.
Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês? Apenas tenham muito cuidado para que vocês não se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês por meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouviu a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Amanhã a gente vai ler detalhadamente os 10 mandamentos. Deuteronômio 5. Escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor falou a vocês do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompa fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se mova rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. Então aqui mostra que Deus os tirou daquela dificuldade do Egito, que nós já lemos, né, dias atrás no livro de Números também, mas Deus tem promessas, Deus tem algo novo, Deus tem coisas boas para o povo. Amém. Verso 21, Deuteronômio 4, 21. Moisés diz: o Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nessa terra, não atravessarei o Jordão. Mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado, esse é o chamado desse capítulo, de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Várias vezes, repetidas vezes na Bíblia, nós vamos ver quando o Senhor claramente proíbe nós criarmos ídolos, sejam feitos de barro, de ouro, de prata, de pedra, para, diante desses ídolos, apresentar oração, louvor ou qualquer tipo de reverência, porque o Senhor é Deus zeloso. Se tem algo que o Deus da Bíblia exige, é que Ele seja o único Deus, o único a quem nós oramos, o único a quem nós entregamos louvor, o único a quem nós recorremos antes de tomar decisões. E isso é algo que o Senhor pede a Moisés se destaque para o povo de Israel ao relembrá-lo sobre o cuidado ao observarem a aliança, o compromisso deles com Deus. Verso 25. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira
e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em seus dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Então aqui mostra que o povo, ele tem, isso é uma tendência do povo de desviar, de tentar ir para ídolos. Pode, aqui diz, os ídolos de madeiras, de ferro, aquilo que eles fizeram, mas muitas vezes hoje, na nossa realidade de hoje, pessoas têm ídolos que são, seja a sua carreira, seja algo físico que ela tenha, uma posse que essa pessoa tem, e ela pode fazer disso a sua identidade, o seu ídolo, a quem ela recorre, ou a quem ela coloca a sua segurança. Mas Deus aqui diz ao povo, ainda quando vocês se corromperem, vocês começarem a adorar esses ídolos feitos por mãos humanas, se você me buscar de todo o coração, você me achará. E ele continua falando que Deus não abandonaria eles. Então, se hoje você percebe na sua vida que você precisa retornar aos caminhos do Senhor, ou está redirecionando o seu pensamento, o seu foco, a sua atitude diante de Deus, saiba que Deus é esse mesmo Deus que disse que não os abandonaria, porque Deus nos ama e Ele não quer que nós estejamos longe do seu amor, longe de quem Ele é, mas que nós possamos estar próximos de quem é o nosso Deus. E Ele, ao mesmo tempo que é esse Deus fogo consumidor, Ele é um Deus gracioso, um Deus de misericórdia e que quer que nós possamos nos arrepender e voltar e buscar Ele e achar de todo o coração. Amém. Amém. Mais um trechinho, a partir do verso 32, Moisés diz: perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que o Senhor criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus, falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou vocês o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito, com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo da terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e os seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Aí vai mencionar a partir do verso 21 que Moisés separou 3 cidades para refúgio de um número maior. Na verdade, 3 cidades ficaram a leste do Jordão antes deles atravessarem. E no verso 44, nós vamos perceber uma mudança na leitura de Deuteronômio. Até aqui, desde que nós iniciamos em Deuteronômio capítulo 1, 2, 3 e 4, nós vemos Moisés fazendo como que uma retrospectiva de tudo que nós lemos no livro de Números, suas memórias da travessia com o povo de Israel, desde o Egito até Canaã. A partir do verso 44, nós vamos perceber uma mudança quando ele começa, então, de fato, a expor a lei do Senhor. Vamos ler só 2 versos e amanhã nós vamos continuar com a leitura do capítulo 5. Aqui, Deuteronômio 4, 44.
Diz: esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra deles e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que viviam a leste de Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroé, da margem do ribeiro de Arnon, até Monte Sião, isto é, Hermon, e incluía toda a região de Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Essa foi uma leitura um pouquinho mais longa, nós queremos rapidamente já orar com você, então vamos juntos agora apresentar ao Senhor os nossos pedidos de oração, suas causas, nomes que vêm agora à sua mente. E como a Rafa disse, qualquer coisa que tenha tomado muito a sua atenção, talvez você possa identificar como um falso Deus na sua vida, algo que tem gerado ansiedade, problema, vamos colocar diante do Senhor e reconhecer com um coração humilde que só o Senhor é Deus. Amém. E Ele tem cuidado de nós. Vamos orar juntos. Então. Você também pode enviar o seu pedido de oração, que nós estaremos aqui orando juntos pelo seu pedido, pela sua causa. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigado por ser esse Deus, Pai, que sempre nos promete estar conosco em todos os momentos. Não nos deixar, não nos abandonar. Ser, Pai, esse Deus presente, o Deus conosco. Esse é o Deus, Pai, que nós estamos aqui adorando, louvando, engrandecendo, Pai, aprendendo a cada dia mais e mais. Que a cada um de nós, Pai, possamos desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor, conhecer o Senhor, Pai, não somente por alguma pessoa que fala do Senhor, mas que o Senhor seja o nosso Deus, Pai, que o Senhor seja o Deus que nós possamos ouvir a Tua voz, te obedecer, aprender os Teus caminhos e as direções, Pai, os propósitos e os planos que o Senhor tem para nós. Eu coloco, Pai, diante de Ti cada uma das pessoas que tem se unido em oração conosco, tem clamado por sua própria vida, por sua família, ou por familiares ou amigos. Nós colocamos todas as causas diante de Ti, porque nós sabemos, Pai, que não há outro Deus igual a Ti. Obrigada, Pai, pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado sobre nós. Então nós pedimos, Pai, cura. Nós pedimos, Pai, cura das emoções, pedimos o conforto, Pai, para aqueles que têm passado, seja por uma perda, seja de uma pessoa querida, seja, Pai, por perdas, Senhor, da vida. Que em nome de Jesus o Senhor traga conforto, Pai, sobre essas pessoas. Pedimos por portas de trabalho, emprego, que muitas vezes as pessoas estão esperando, Pai, a oportunidade que o Senhor tem para elas. Nós oramos também e oramos pelas famílias, Pai, por paz, pela Tua presença, por unidade, por união. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Amém, Pai, assim e fique conosco. Nós entregamos esse dia diante de Ti e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe muito o seu dia. Amanhã nós vamos iniciar ou dar sequência, então, à leitura da proclamação que Moisés fez da lei do Senhor. Te convidamos a continuar conosco e compartilhar também esse conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas. Sim, um abração. Nós amamos vocês e nos encontramos amanhã.